Pobre Velho Louco, um dos temas do primeiro álbum do Janaquim. Boa noite, José Rebola. Boa noite. Começamos por 7 de dezembro de 2007. O que é que realmente nasce nesse dia e o que é que já, digamos, andava na tua cabeça e dos teus amigos antes deste dia 7 de dezembro? Já andava muita coisa na minha cabeça e fora da minha cabeça. Esta data escolhida para marcar o aniversário do Janaquim, o nascimento do Janaquim, surge precisamente não no dia da primeira música, não no dia da primeira letra, mas no dia do primeiro ensaio com os 5 elementos da banda. Porque quando a banda começou, era só eu a gravar umas ideias e o Santiago a gravar as baterias, ainda no estúdio do Feliciano, dos Hanging by a Name. E então gravámos uns temas e curiosamente Anaquim passou na RUC antes desse 7 de dezembro de 2007. E nessa altura foi quando o GP Simões do Quilómetro Zero. Na altura, ligou, se não me engano, ao Ávila para sugestões de bandas aqui de Coimbra, e penso que o Ávila sugeriu o Janaquim, ou ele ligou a perguntar pelo Janaquim assim uma coisa. E depois ligaram-me a mim a dizer que queriam gravar um ensaio da banda, e eu disse, tudo bem, mas a questão é que eu não tenho banda ainda, mas dá-me 3 dias que eu vou arranjar malta. As músicas já tinham passado aqui no Santos da Casa, e esse foi o dia em que realmente eu fiz alguns telefonemas e disse à malta, vamos aqui a gravar a ensaiar uns temas para gravar na televisão agora já na segunda-feira, daqui a 3 dias gravamos, e depois liguei de volta para o Quilómetro Zero a dizer, ok, já arranjei malta, venham perfeitamente, estamos à vontade. Esse dia do primeiro ensaio foi 7 de dezembro de 2007. Amanhã fazem 12 anos, digamos, passam 12 anos sobre esse dia. Há 2 apresentações já ao vivo na vossa cidade. Antes de falarmos do que vai acontecer amanhã, como é que foram estes 12 anos? E digamos numa coisa que também vai acontecendo, mas não acontece tanto isso, ou seja, sem alterações de formação, e digamos alguns períodos, digamos, mais calmos do que outros ao longo destes 12 anos. Como é que tu vês estes 12 anos do Janaquim? Eu vejo com alguma naturalidade essas oscilações, e com, não diria naturalidade, o facto de termos tido uma formação constante ao longo destes 12 anos, mas é quase uma inevitabilidade. Eu acho que neste momento o Janaquim, sem qualquer um dos seus 5 elementos, já não era a mesma coisa, já não era a mesma banda. Portanto, para mim só faz sentido Anaquim com este nome, com os 5 membros que os integram. Acho que cada um já tem um legado insubstituível dentro da banda. Quanto ao resto, são as oscilações naturais, ainda por cima numa idade em que as coisas mudam mesmo bastante. Nós começámos este projeto, eu tinha 25 anos ou 24. Família, filhos... E agora 37, depois pelo meio a maior parte de nós já está casados e com filhos, e outros ainda nessa aventura, mas realmente isso traz grandes mudanças, o que também acho que é bom, porque a nossa música vai espelhando as nossas vidas, e isso faz também com que a nossa música vá mudando um pouco. As coisas são reflexo das outras. Amanhã no Culabula vão, digamos, apresentar-se em dose dupla ao fim da tarde, princípio de noite e depois também à noite. Vão ser 2 sets iguais? Vão fazer sets diferentes? Vão, digamos, passar, digamos, por músicas, digamos, de há 12 anos? Um pouco do que é que vai acontecer das pessoas que lá vão? Pelo menos uma está esgotada, a da tarde. A da tarde está esgotada. Mas para os que ainda conseguirem bilhete para o da noite, o que é que vão poder esperar amanhã à noite? Os concertos da manhã têm qualquer coisa de improviso, a começar pelo espaço. Nós, ao longo destes 12 anos, já tocámos em quase todas as salas de espetáculo em Coimbra, e vamos também ainda à procura de... Há um ano estavam no convento, não Há um ano estávamos no convento. Ou seja, é um salto enorme. Mas realmente a questão ali é por que não? E acho que além há 2 fatores grandes. Um que é de facto o tipo de espaço. Colabula, loja de artigos vintage,
E depois o meio onde está inserido, que é a Baixa de Coimbra. Nós já tocámos em alguns eventos relacionados com a dinamização da Baixa de Coimbra, e também encaramos isto um bocadinho dessa maneira, apesar de isto não é hipocrisia nem nada disso, mas já tocámos também em eventos no Alma Shopping, naturalmente, mas eu gosto de pensar que a Baixa na altura ainda não era Alma, não é? Na altura ainda era Dolce Vita. Dolce Vita. O DV. Agora a malta abrevia tudo. Exatamente. É DV. As siglas. É, exato. Mas pronto, eu gosto de pensar que ainda há um plano para a reinvenção e redinamização da Baixa, com espaços como a Culabula, com iniciativas como uma Rádio Baixa e outras coisas que vão acontecendo. Portanto, gostava que este concerto também fosse interpretado dessa forma de devolver vida à Baixa, especialmente durante o inverno, quando a vida acaba às 5 da tarde na Baixa, digamos assim. Mas pronto, e as pessoas podem esperar improviso também no resto. Nós levamos só metade do alinhamento pensado, o resto é que a malta sugerir e que nós nos lembrarmos dos acordes, basicamente, porque já vai sendo um espólio de cerca de 60 músicas. Naturalmente que não está tudo nas unhas, mesmo as que deviam estar às vezes não estão, portanto quanto mais quando vamos ao baú buscar coisas menos tocadas. A ideia é mesmo fazer uma celebração junto do público, é a nossa maneira de agradecer às pessoas que ao longo de cada ano vão estando connosco, vão aparecendo nos concertos. É a nossa forma de retribuição, um concerto para eles, de uma maneira descontraída, para podermos estar ali olhos nos olhos e tocar de lá. 2020, 2021, ou seja, os tempos que aí vêm, o que é que já andam a pensar, o que é que já andam a magicar em termos de palcos, em termos de discos, já andam a pensar em algumas coisas que o próximo ano, o que é que mais vai, onde é que mais vão aparecer o Janaquim? O próximo ano é capaz de trazer, quase certo que traga algumas novidades em suporte físico, num suporte físico inclusivamente que é anterior ao CD e anterior à cassete, que não vou dizer aqui o nome, mas também não preciso. Que vai fazer uma espécie de uma... Mas agora, desculpa, agora vou começar a picar, quer dizer, mas reeditar coisas que já saíram ou as coisas novas vão aparecer nesses velhos formatos? velhos novos que agora começam outra vez. Esses renovados formatos, temos pensado, está muito perto de ser concretizado, um vinil com uma resenha de alguns temas, incluindo alguns inéditos que não chegaram a ver luz do dia. Exatamente. Mas começamos também a magicar já um novo álbum de originais mais para o fim de 2020, uma coisa que pelo menos está a ganhar forma agora. Vocês nos vossos discos, em praticamente todos, tiveram sempre uma colaboração externa à banda. Neste último tiveram recentemente um tema, digamos que tem uma colaboração externa que não tinha no disco. Sim. Como é que vocês chegam até esses convidados? Como é que esses convidados são pensados? Quando estás a criar, já começas a pensar que nesta música se calhar encaixava bem aqui uma segunda voz, um instrumento extra para além dos nossos? Isso aconteceu de maneira diferente. Estas colaborações têm sido relativamente orgânicas e eu acho que isso também é o segredo para as coisas resultarem. Eu sou um bocadinho avesso, mas também compreendo que é assim a indústria, a colaborações que são traçadas a régua e esquadra só para efeitos de marketing, só para efeitos de captar este público ou aquele público. Portanto, já tivemos músicas que foram escritas quase a pensar naquela pessoa com quem gostávamos de colaborar, como foi o caso da Ana Bacalhau, da Viviane. Outra, a colaboração com o Jorge Palma, nós era suposto gravarmos a música só nós, mas nós até gozávamos no ensaio quando gravávamos vozes, aquele tema era Wannabe Jorge Palma, take não sei quê. Eu lembro-me que começava assim a gravação e depois começámos a pensar mais a sério, mas porque não convidar mesmo o Jorge Palma e tentar fazer isto acontecer. Portanto, as coisas têm sido assim. Mais recentemente com a Cátia Guerreiro. Com a Cátia Guerreiro nós fomos recentemente interpretar este tema no concerto dela agora no Coliseu do Porto, e realmente está ali
a surgir o nosso entendimento talvez venha a quebrar as barreiras só de uma canção e talvez venha a haver novidades acerca da nossa colaboração com a Cátia Guerreiro. Já agora, Cátia Guerreiro, para a qual tu escrevi o Quem Diria, uma exatamente. Canção para o novo disco. E já agora deixa-me pedir-te que te contes uma coisa que eu contei aqui, digamos, recentemente por outras más notícias, relativamente à canção ter, digamos, a participação do produtor do disco, do Zé Mário Branco, e que ele teve que trocar ali um pedacinho da tua letra. Originalmente... Conta um bocadinho, digamos, como é que tu viveste, digamos, aquilo que tu contaste, digamos, nas redes sociais. Aquilo foi muito engraçado, porque eu escrevi o tema a pensar na Cátia e só a pensar na Cátia. É a história de alguém que está preso no trânsito. Originalmente era uma mulher que estava presa no trânsito e pedia indicações. Não, ao contrário. Era um homem que estava preso no trânsito e pedia indicações a uma senhora. E depois ela disse que via aquele tema com aquele nome de Quem Diria, que acabava por ser reflexo da colaboração dela própria com o José Mário Branco. Então eles deram uma pequena volta ao tema, em que seria ela que estava no trânsito e pede ajuda. E aí havia uma frase no tema que era: vir aqui já nesta à direita, e que seria o José Mário Branco a dizer, e ele aí disse: calma lá que eu não posso falar aqui em virar à direita. Então ele disse que colaboraria no tema com a premissa de que essa frase seria mudada para mas nunca vir à direita. E pronto, e assim ele gravou o tema com um particular reforço nessa do mas nunca vir à direita, o que eu achei que era um pormenor delicioso de se fazer vincar uma ideologia num simples verso de uma canção que não era nada política. Voltando ao Janaquim, voltando a Coimbra, tu já por cá andavas antes do Janaquim, como é que tu vês esta cidade nestes 20 anos, digamos, de músicas? Estamos melhores, estamos piores, estamos na mesma? Eu acho que estamos diferentes. Eu acho que Coimbra tem uma certa... Houve uma altura que isto dizia-se, embora eu nunca achei que isso fosse muito real, a cidade do rock. Cidade do rock. Eu acho com um certo sentido de propriedade, podemos dizer que Coimbra foi cidade marcada pelo rock, uma altura em que realmente as maiores bandas da cidade tinham essa expressão. Teddy Boys, na altura de Teddy Boys. Sim, Teddy Boys e todas as outras bandas também, Garbage Cats, tudo que andava à volta. Exatamente, Bad Wings, 69ers, os próprios Speeding Bullets que eu fazia e faço. Mas a única coisa que me entristece, eu penso que hoje em dia temos mais. Fico contente de ver que Coimbra continua a apresentar rock, mas não só. Vejo muito mais diversidade nos projetos musicais da cidade, menos pudor em abraçar certos estilos e menos pudor em fazer colaborações entre estilos. Na particular parte do rock, entristece-me que sejam em grande medida as mesmas pessoas a continuar a fazer rock. Mas isso também não é um bocadinho... Ou então, a nível nacional também não há um bocadinho dessa questão de serem... É possível que sim, se calhar é romântico achar que o rock está a ser ou deveria ser reinventado por pessoas novas. Atenção que eu também não falo, vocês conhecerão muito mais do panorama da cidade e nacional do que eu, que poucas coisas ouço que tenham sido feitas a partir de 2000 e pouco, na verdade. Mas às vezes tenho esse sentimento, continuam a ser as mesmas pessoas a criar as ondas mais enérgicas do rock desta cidade. Isso para mim é um bocadinho paradoxal. José, muito obrigado por este pedacinho. Já agora volto a dizer que a sessão da manhã das 6h30 está esgotada, a sessão das 9h30, 21h30, ainda há bilhetes no Cula Bula, ou seja, onde os podem, e que há também a possibilidade de quem fizer compras também poder ter... Sim, para a sessão da tarde eu penso que ainda há essa possibilidade. Sim. Ficamos então com, digamos, o tema mais recente do Janaquim, um tema do último álbum, mas que teve uma versão... há 2-3 meses, não há 2 meses, talvez, sensivelmente. Sim. Chama-se O Fado Fugiu de Casa, os Anaquim com Cátia Guerreiro, para ouvir por aqui de seguida. Parabéns para o Sr. José muito e para os seus colegas de Muito banda. Obrigado e obrigado por terem sido vocês no fundo a lançar os Anaquim.
Exatamente. Não falámos aqui na nossa conversa, mas o primeiro concerto do Janaquim, e quer eles, quer nós, temos muito orgulho nisso, foi no Festival Santos da Casa.